Na aula, nas primeiras aulas, né? Na última aula, a gente falou sobre o degrau unitário, tá? E basicamente, deixa eu apagar esse pedaço aqui para lembrar. Né? Basicamente, a gente viu que o degrau unitário, ele é representado da seguinte forma, né? Ele vale... Ele vale 0 para t menor do que 0 e vale 1, né, para t maior do que 1. A gente viu que quando a gente tem, né, por exemplo, esse sinal, como eu vou desenhar agora, esse sinal que eu acabei de desenhar agora é um pulso retangular. A gente viu que a gente consegue representar um pulso retangular na forma de degrau unitário, certo? A gente poderia escrever assim, ó, isso vale 1 sobre E, que é o valor dele, né, da altura dele, que multiplica U de T menos E epsilon sobre 2 menos U de t menos epsilon sobre 2. Vou botar aqui mais epsilon sobre 2. Por quê? Porque a gente sabe que um degrau, né, um pulso retangular desse tipo aqui, ó, só para dar um exemplo, de A até B, se esse tamanho aqui é um tamanho, sei lá, C, a gente sabe que isso aqui é o que? É C vezes U de T menos A menos U de T menos B. Tá? Isso a gente já viu nas aulas anteriores. Fiz a mesma coisa aqui para esse pulso retangular aqui, tá? De baixo. Por que eu fiz isso? A gente já vai ver. Se eu só escrever isso de outra maneira, vai ficar assim, ó, 1 sobre E, U de T mais epsilon sobre 2, né, porque é menos, né? E aqui U de T menos epsilon sobre 2. Ok. Tá? Bom, isso a gente já viu, tranquilo. Só que agora a gente vai falar de um outro sinal, que é esse sinal aqui, ó, que é um impulso unitário. Deixa eu apagar ele aqui, certo? Que é um impulso unitário. O impulso unitário, cara, é um sinal que ele é representado, digamos assim, né, através dessa definição aqui inicial, digamos assim, tá? São características dele, tá? Então a característica número 1 dele aí é até simples. Ele sempre vale 0. Como assim ele sempre vale 0? Ele sempre vale 0 para todo t diferente de 0, tá? Bom, se ele sempre vale 0 para todo t diferente de 0, beleza. Ele só existe em um lugar.
Em que lugar é esse? Em t igual a zero, tá? Em t igual a zero. Mas quanto ele vale em t igual a zero? Cara, ele não fala aqui quanto ele vale em t igual a zero. Ele não fala. Teoricamente, né, ele deveria valer aí em torno de infinito. Por que isso? Por que isso? Porque ele diz o seguinte, ó, que ele é um sinal que vale zero para cada, todos os textos são diferentes de zero, só que a integral dele de menos infinito até mais infinito, notem que isso aqui ele até faz para facilitar a vida, mas se você pensar bem, ele não vale zero para todo t diferente de zero. Lembra que uma integral você pode fazer assim, uma integral que vai de a até c, você pode botar até d, assim. Você pode dividir como uma integral que vai de a até b, mais uma integral que vai de b até c, mais uma integral que vai de c até d. Lembra disso lá do cálculo? Porque a integral é uma soma. Se você coloca dois caras no meio, digamos assim, né? O que vai acontecer? A integral vai ser a soma do primeiro pedaço, mais do segundo pedaço, mais do terceiro pedaço, certo? Ele coloca assim porque essa é a definição clássica. Mas como o delta de t ele é zero para todos os intervalos de tempo, a não ser em zero, eu podia dividir isso, eu podia escrever isso aqui de outra maneira. Só para vocês entenderem. Eu podia escrever isso aqui como sendo a integral de menos infinito até zero menos. Quem é zero menos? É um ponto que não é zero, mas é o mais próximo possível de zero. Não é zero. No limite ele é zero, pela esquerda. De delta de t, dt, mais a integral de zero menos até zero mais, que é justamente um pouquinho antes de zero e um pouquinho depois de zero, certo? De delta de t dt, mais uma integral de zero mais até mais infinito, de delta de t dt. Poderia fazer isso. Aliás, isso aqui é simplesmente o que eu acabei de fazer lá, de a até d é a até b, b até c, c até d, certo? Só que isso aqui, ó, é zero. Por que isso aqui é zero? Porque delta de t não existe quando ele é diferente de zero, tanto do diferente de zero negativo, quanto do diferente de zero positivo. Isso aqui também é zero. Então ele poderia colocar dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1, né, digamos assim, né? Isso aqui seria apenas uma forma de representar o nosso delta de t, certo? Ok? Não, 1, porque, olha só, porque ele está dizendo que é 1, certo? Isso aqui não é igual a 1, isso mais isso tem que ser igual a 1. Se isso mais isso tem que ser igual a 1, esse cara tem que ser igual a 1, certo? Não é infinito. Porque, como é que a gente pode chegar nesse delta de t de outra forma? Né? Vamos pensar aqui naquele pulso retangular que eu desenhei lá em cima. Esse aqui, ó. Copiar ele. Vou colar ele aqui. Só que eu vou diminuir o tamanho um pouquinho. Dá para ver, né? Ok? Olha esse pulso retangular aqui. Esse pulso retangular que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ele não é o delta de t. Ele não é o delta de t. Certo? Não é. Certo? Porém, por quê? Porque ele não é delta de t, ele não é zero quando o t é diferente de zero. Quando o t está, por exemplo, aqui nesse espaço aqui, ó,
ele vale 1 sobre epsilon. Certo? Legal. Agora vou fazer o seguinte, olhando esse cara aqui, né? Vou chamar ele de delta de epsilon de t. Note, ele não é zero. Ele não é o delta de t, é o delta de epsilon de t. Agora preste atenção. Se eu fizer isso aqui, ó, limite, quando epsilon tende a zero, de delta de epsilon de t. O que vai acontecer aqui? Concorda que isso aqui vai tender a zero? Vai chegar próximo do zero? Certo? Sim? Qual é a integral disso aqui? Integral de delta de epsilon de t. Integral nessa área aqui? Não é? Quanto é que é essa largura aqui? Vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2. Quanto é que vale isso? Hein? Quanto é que é a largura, pessoal? Vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2. Quanto é? A largura. Eu quero saber qual é esse tamanho. Começa em menos epsilon sobre 2 e termina em mais epsilon sobre 2. Quanto é que é? Epsilon. Sim? Tá difícil de ver isso? Epsilon. Qual é a altura? Estou dizendo que a altura é sempre quanto? 1 sobre epsilon. Qual é a área disso? Qual é a área disso? Qual é a área de um retângulo cuja base é 1 sobre epsilon e cuja base é epsilon e a altura é 1 sobre epsilon? 1. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é 1. Então esse delta de epsilon aqui tem uma propriedade do delta de t. Ele tem uma propriedade delta de t. Qual é a propriedade? A integral de menos infinito até mais infinito vale 1. Certo? Mas ele não tem essa outra propriedade aqui. Concordam? Não tem. Porque não é zero para delta de t diferente de zero. Por exemplo, para delta de t igual a epsilon sobre 4, ele vale 1 sobre epsilon. Ele não é zero. Concordam comigo? Para delta de t igual a epsilon sobre 8, está tudo ali dentro. Concordam? Para delta de t igual a menos epsilon sobre 16, sei lá, está ali dentro. Concordam comigo? Tá. Mas se eu fizer o epsilon tender a zero, eu posso dizer que o delta de epsilon de t é igual ao delta de t. Concordam comigo? Aí sim. Continua sendo a área 1? Continua. Epsilon é igual a zero? Não. Mas ele tende a zero. Certo? Se ele tende a zero, o menos epsilon sobre 2 tende a zero menos. Ou seja, a quase zero pela esquerda. E o menos epsilon sobre 2 e o mais epsilon sobre 2 tende a zero mais. Concordam comigo? E ao mesmo tempo, o 1 sobre epsilon vai tender a infinito. O valor vai tender a infinito. Mas não é infinito. Quer dizer, ele vai tender a infinito, mas não é infinito. Tá. Para que você quer essa função? Né? Para que você quer ela? A gente vai ver já já. Mas entenderam como é que ela funciona? Tá? Ela é assim. Poxa, é uma função que não existe em lugar nenhum a não ser em zero. E em zero ela tende a infinito. Você pode imaginar assim. Em zero ela tende a infinito, quer dizer que a área, né, integral vale 1, digamos assim. Ela não vale 1, tá? Bom, tá aqui, ó, o desenho está aqui embaixo também, certo? Tá aqui embaixo o desenho, tá mais explicadinho, certo? Legal. E aí? Bom, e aí? Primeiro, isso é o delta de t, é o impulso unitário. Por que é chamado de impulso unitário? Porque justamente tem essa característica, né? Quando só existe num lugar, então é um impulso e é muito alto. Como é que você poderia imaginar na natureza uma coisa dessa? Não existe.
Mas se você quiser imaginar, você pode imaginar um raio, né? Como é que funciona o raio? Não tem tensão nenhuma, de repente o raio cai na rede. Num intervalo de tempo muito pequeno, a tensão nessa rede tende a infinito, né? São milhões e milhões de volts, certo? Então, é uma coisa que você pode imaginar como sendo isso. Isso serve para a gente. Para que você usa isso? Vamos chegar lá. Tá? Primeiro, que esse é o impulso unitário, que a gente chama de o impulso unitário contínuo. Esse é o mais difícil de entender. Mas vocês já estão mais ou menos vendo como é que a coisa funciona. Para que ele serve, como você vai usar isso? Calma, chegaremos lá. Mas vocês estão mais ou menos entendendo como é que funciona. Tá? O degrau unitário a gente viu na aula passada. Esse é fácil de entender. É uma chave. 0 está desligado, 1 está ligado. Acabou. Né? Para que serve essa porcaria desse impulso? Chegaremos lá. Olha só. O impulso unitário também pode ser descrito em tempo discreto. Em tempo discreto, a gente já viu, em tempo discreto não é tempo contínuo. Então, as coisas existem apenas em números inteiros. Em 0 segundo, em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos. Não existe tempo discreto em 2,5 segundos. Não existe. Ah, mas eu vi que você pode fazer a amostra a cada 2,6 segundos. Sim, mas aí o número 1 equivale a 2,5, o número 2 equivale a 5, o número 3 equivale a 7,5 e assim por diante. Se você usar esse padrão, também não vai ter em 2, porque o 2 não é o número 2, é 2 segundos. Entenderam o que eu estou falando? Beleza. Em tempo discreto, o impulso unitário é muito mais fácil de entender. Ele é simplesmente um cara que vale 1, quando n é igual a 0, ele vale 0 em todos os outros valores. Em menos 2, menos 1, 1, 2 e assim por diante. Tá? Então é mais fácil de entender, não há dúvida. Certo? Em tempo contínuo já não é assim. É 0 em todos os outros lugares? Sim. Só que é tempo contínuo. Então é 0 em tudo que é diferente de 0, e em 0 ele tende a infinito. Por que ele tende a infinito? Porque se você for ver, a integral é que está definindo ele. Ele tende a infinito, e justamente como é a integral que define ele, tem que tender a infinito, porque você vai pegar o intervalo que tende a 0, vai multiplicar por algo que tende a infinito, que é 1 sobre 0, digamos assim, vai cortar o 0, o professor de cálculo vai me matar, mas vai cortar o 0, e vai dar 1, não é isso? Mas não é 0, é tendendo a 0. Legal? Tá, para que serve isso? Beleza, para que serve isso? Para que serve isso? Eu vou mostrar. Para que serve isso? Vamos lá. Então a gente já sabe. Como é que você representa o impulso unitário? No tempo contínuo a gente já viu. É uma bolinha na posição 1, né? E bolinhas em zeros, certo? No tempo o tempo discreto. No tempo contínuo, você representa assim, ó. Você coloca uma setinha de tamanho 1, se fosse fazer no gráfico, lá na escala do gráfico. E você, aqui, ó, o resto aqui é 0, e o resto aqui é 0. E essa setinha você coloca no 0, certo? É assim. Você coloca uma setinha de tamanho 1, é que você pode ter 2 impulsos. Como assim 2 impulsos? 2 vezes o impulso. Aí você coloca uma setinha de tamanho 2. Então isso aqui, ó, a gente chama de delta de T. Se eu fosse representar isso aqui ia ser 2 delta de T. Está dando para entender? Por que a setinha? Porque está indicando que aquele valor tende a infinito no ponto 0. Tá certo? Legal? Bom, onde o delta de T existe? Só em que ponto ele existe? Em que ponto ele é diferente de 0? Em que ponto o valor dele é diferente de 0? Em 0.
certo? Tem zero. Vamos pegar uma função qualquer. Vou chamar de f de t, tá? E agora eu vou multiplicar a função f de t vezes o delta de t. Como é que você multiplica as funções? Você pega todos os valores das funções e multiplica, certo? Como é que você multiplica uma função, por exemplo, t por um valor constante, por exemplo, 2. Não vale 2 aqui? Não é isso? Não vale t? Então vai ser, em todos os valores você vai ter 2t, certo? Para todos os valores. Quando for 0, vai ser 0. Quando for 1, vai ser 1 vezes 2, 2. Quando for 2, vai ser 2 vezes 2, 4. Certo? Quando for menos 1, vai ser menos 1 vezes 2, menos 2. Então vai dar uma reta assim, inclinada. Legal? Você vai multiplicar todos os pontos, não é isso? Beleza. Vamos multiplicar todos os pontos de f de t por delta de t. O que vai acontecer nessa parte aqui? Quanto é que vai ser a multiplicação? 0. O que vai acontecer nessa parte aqui? Quanto é que vai ser a multiplicação? 0. Só vai existir um valor quando você terminar de fazer isso. E esse valor é o valor de quem? É o valor desse ponto aqui. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o f de 0, concordam? Só que vai ser multiplicado pelo delta de 0, mas o delta de 0 é o próprio delta de t, concordam comigo? Então isso aqui vai ser f de 0 vezes delta de t. Certo? O que acontece quando você está fazendo isso? Bom, o que acontece é que quando você faz essa multiplicação, vamos supor que você entra com uma função assim e entra com um impulso. O que vai sair dessa caixinha aqui que multiplica? Vai sair com um impulso aqui, multiplicado por quem? Pelo f de 0. Certo? Se esse f de 0 for 1, vai ser o próprio impulso. Mas se esse f de 0 for 3, vai ser 3 vezes o impulso. Tudo bem? Tá legal? Ok. Isso não interessa muito. Continua tendo um impulso ali para atrapalhar. Então, por que essa porra desse impulso é tão importante? Tá? Vamos ver já já. Vamos pegar essa equação agora de cima, isso aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos integrar isso de menos infinito até mais infinito, ou seja, f de t, delta t e dt. O que vai sair disso aqui? Tá? Vamos fazer essa integral, tá? O que vai sair disso aqui? Notem, agora eu estou fazendo duas coisas. Eu estava fazendo antes só multiplicando, não é isso? Agora eu estou multiplicando e integrando, não é isso? O que vai sair? Bom, vamos ver, vamos calcular essa integral. Eu não acabei de falar que o f de t vezes delta de t vale o f de 0 vezes delta de t? Não é? Então posso substituir por f de 0 vezes delta de t vezes dt? Posso. Acabei de mostrar isso, pô. Não é? Como é que você mostrou isso? Eu mostrei falando, né? Não tem nem que demonstrar. Se f de t, se delta de t só existe em t igual a 0, quando você multiplicar ele pelo f de 0, o que vai sair vai ser o f de 0 vezes o delta de t. Acabou. Certo? Então aqui é o f de 0 vezes o delta de t, não é? F de 0 é uma constante? Por definição, sim, é uma constante. O valor de uma função no tempo, num determinado instante de tempo, é uma constante. Depende do tempo? Depende, mas você está escolhendo o tempo. Certo?
Então, se é uma constante e eu estou integrando em t, eu vou tirar da integral. Isso aqui vai ser f de zero, integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt. Mas isso aqui, por definição, vale quanto? Hein? 1. Então, o que vai sair é, até aqui embaixo, né? O que vai sair é o quê? F de zero. Porra! Tá, e daí? Cara, e daí, presta atenção. Acabei de dar uma utilidade para o delta de t. Como assim? Vamos supor que eu consiga gerar o delta de t. Eu não falei como é que a gente gera um negócio desse. Consigo que eu tenho no laboratório um gerador de descargas elétricas de relâmpagos, certo? Aí eu tenho lá essa função. Vamos supor que eu tenho uma outra função qualquer, tá? Por exemplo, uma função que é assim, tá ok? E vamos supor que eu queira descobrir qual é o valor daquela função qualquer no ponto zero. Ah, você já tem a função que você está procurando. Calma, vou chegar lá ainda, certo? Ok? Olha só, se eu pegar essa função, né, multiplicar, vamos supor que eu não conheça, eu não consiga encontrar o valor da função. Eu sei qual é a função, mas eu não consigo descrever ela matematicamente. Tá? Então eu não sei quanto é que ela vale em zero, certo? Mas se eu conseguir multiplicar ela por um impulso e depois eu integrar, o que vai sair da caixinha? Vai sair o valor da função no ponto zero, certo? Pensa agora de outra maneira. Vamos agora imaginar outra coisa. O que é isso aqui? A gente já aprendeu. O que é delta de t? É um impulso. O que é delta de t menos a? É um impulso na posição A, supondo que A é positivo. Se A for negativo, é delta de t mais A. Então é na posição menos A. Concorda comigo? Onde, nesse caso, como é que você define esse cara aqui? Ele é o quê? Ele é uma coisa igual a zero para qualquer ponto que não seja A, certo? E a integral do delta de t continua sendo 1. Por isso que ele coloca menos infinito até mais infinito, entenderam? Porque ele coloca menos infinito até mais infinito. Porque aí ele sempre vai pegar essa propriedade, concordam? É o delta de t lá em A, ok? Em A. Beleza. Aí você pega esse f de t, um f de t qualquer, e multiplica por esse cara. O que vai sair? Ele não é zero. O delta de t menos a não é igual a zero para todos os t's diferentes de A. Então vai ser o valor de A, de f de A, só que não é vezes delta de t. É delta de t menos A, porque é o delta de t lá em A. Concorda comigo? Que é isso? Sim? Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes. F de t, delta de t menos A, dt, de menos infinito até mais infinito. O que vai acontecer? Integral de menos infinito até mais infinito, de f de A, delta de t menos A, dt. F de A não é constante? Sai da integral. Como a integral de menos infinito até mais infinito do delta é sempre quanto? 1. Isso aqui vai dar quanto? F de A. Legal? Tá. E aí? E aí, galera, agora eu tenho uma baita ferramenta para trabalhar no meu laboratório de sinais. Como assim?
Uma das coisas que a gente quer fazer hoje é pegar sinais analógicos, que são os sinais que tem na natureza, e fazer o quê? Transformá-los em sinais que são os sinais não analógicos, melhor dizendo, sinais contínuos no tempo, em sinais discretos no tempo, para poder usar o computador, certo? Então tem que sair do contínuo no tempo e do discreto no tempo. A função que eu utilizo, né, o circuito que eu utilizo para fazer isso é um conversor, que ele faz o quê? Ele pega um sinal, conversor, que ele chama de analógico digital. Não deveria se chamar analógico digital. É porque ele é também analógico digital, tá? Mas ele deveria se chamar, o nome principal dele deveria ser conversor. Contínuo no tempo para discreto no tempo. Porque no computador a gente não pode usar contínuo no tempo. Ah, não pode? Não pode. O computador é bit, tem espaço, é sempre contável. Ah, eu não posso caracterizar infinito no computador? Não, não pode. Ele até pode achar que um número de 34 trilhões é infinito, mas não é. O infinito é maior do que isso, certo? Ok? Então, pensa bem, se você tiver um sinal qualquer, está lá o sinal, e você quer usar ele no computador, certo? Olha só, pensa bem, se eu pegar esse sinal aqui e multiplicar ele por um sinal assim, ó, olha o sinal que eu vou multiplicar. Que sinal é esse? É um trem, a gente chama de trem, não é porque é mineiro não, é trem mesmo, que é um monte de coisa, né? É um trem de impulsos, certo? De espaçamento igual. Então aqui tem A, aqui tem 2A, aqui tem 3A, né? Então em vez de usar só A, 2A, 3A, eu podia usar 1, 2, 3, tá dando para entender? Certo? Mas é o mesmo impulso de tamanho 1, legal? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa multiplicação, o que vai sair vai ser um trem de impulsos também. Só que é um trem de impulsos assim, ó. Vê se vocês concordam. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, 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 assim e assim. Concordam? Não vai ser de tamanho 1. Ele vai ter vários tamanhos. Concordam comigo? Ele vai ter vários tamanhos. Por que ele vai ter vários tamanhos? Porque não está multiplicando? Só nos pontos, né? Que tamanho é esse aqui? Vamos supor que esse cara aqui seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2. Você concorda que esse cara aqui vai valer f de menos 1 que multiplica delta de t? Esse cara aqui vai valer f de 0 que multiplica delta de t. Esse cara aqui vai valer f de 6 que multiplica delta de t. Delta de t, desculpe, errei. Delta de t mais 1. Opa. F de menos 1 vezes delta de t mais 1. Aqui é f de 6 vezes delta de t menos 6. Certo? Por quê? Porque é o delta de t lá na posição 6. Porque é delta de t mais 1, é delta de t lá na posição 1. Concordam comigo? Isso aí é uma porrada de deltas de t, não é isso? Não é isso? É um trem, é um outro trem. Só que em vez de ser um trem igualzinho, né? É um trem de várias coisas, não é? Aí se eu pegar essa multiplicação aqui, fiz a multiplicação. Deu isso. Se eu pegar isso aqui agora, que eu multipliquei, e passar no integrador, o que vai sair? Vocês concordam comigo que vai ser uma coisa assim, ó?
Vê se vocês concordam comigo, vai ser uma coisa assim, ó. Agora não é mais um impulso. Agora é um sinal discreto no tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora é um sinal discreto no tempo, não é? Pô, cara, acabei de fazer acabei de arranjar uma baita utilidade para esse impulso unitário aí. Se eu pegar esse impulso unitário, não interessa como eu vou pegar ele. Imaginem que eu tenho uma máquina de fazer impulsos unitários, tá bom? Se eu pegar ele, multiplicar ele pelo sinal e depois integrar, né? Eu consigo pegar amostras do sinal. Então, o impulso unitário, né? Tem gente até que chama de delta A, que é delta de amostragem, etc. e tal. Também é usado basicamente para isso, para amostrar. Então, por isso que ele é muito importante. Por quê? Porque se você multiplicar um impulso unitário pelo sinal e depois você tirar, digamos assim, a saída, né, integrar e tirar a saída, você tem um sinal amostrado. É assim que é feita a amostragem? É semelhante a isso, não é muito diferente disso não, tá? Só que em vez de usar um impulso unitário, o que você faz é basicamente pegar aquela função delta que a gente viu, né? Que ela é tipo assim, né? E fazer a multiplicação por aquilo ali. Mas é parecido com isso, tá? Isso aqui me permite fazer uma conversão de um sinal que é discreto no tempo, num sinal que é contínuo no tempo, num sinal que é discreto no tempo. Isso é bastante útil, tá? Para o nosso estudo, tá? É isso que a gente quer, às vezes, certo? Então essa é a característica dele. Aí você fala, pô, mas eu não vou trabalhar, não tem como você mexer com isso. Basicamente tem. A gente vai aprender mais tarde também que isso a gente já vai aprender, é daí que vai sair a tal da convolução, tá? Que quando você entra num sistema qualquer, que tem um sistema, entrei com um impulso no sistema e vamos saber o que vai sair do sistema. Vai sair alguma coisa, não sei. Vai queimar, né? Sair fumaça, né? Beleza, mas sai. A entrada, né, é o impulso, a saída é a fumaça, tá certo? Saída também é chamada de resposta. O que entra é feito alguma coisa, tem uma resposta, certo? Num sistema, a gente vai falar isso mais tarde, que é um sistema linear. A gente vai falar sobre isso mais tarde, aula que vem. E invariante no tempo. O que é um sistema linear invariante no tempo? A gente vai ver na aula que vem. Mas são os sistemas, a maioria dos que nós temos, não, a maioria dos nossos sistemas são não lineares, né? Mas muitos são invariantes no tempo, tá? E mesmo os sistemas não lineares, eles são lineares um pedação, assim, tipo, eles são lineares uma grande parte do tempo, tá? Um resistor é linear quase o tempo todo. O resistor é um sistema? Né? Se entra uma corrente de 2 amperes num resistor de 3 ohms, a saída é uma tensão de 6 volts, certo? Ok? Não é isso? Então isso é um sistema. Capacitor é um sistema? Circuito elétrico é um sistema? Claro, é uma interligação de sistemas, certo? Então, oi. Ainda não entendi muito bem essa diferença. O discreto no tempo seria, então, tipo, números inteiros? Na verdade, basicamente isso, números inteiros. Porque, na verdade, o discreto no tempo é como o nome já está dizendo. Quando eu estou trabalhando com o sistema discreto no tempo, eu só tenho o valor nesse valor aqui. Vamos supor que isso aqui, para simplificar, vamos supor que o tempo A que eu usei aqui é 1, certo? É 1 segundo,
mas podia ser 1/10 de segundo. Por isso que eu falo que nem sempre é número inteiro. Você está entendendo? Podia ser 1/10 de segundo. E aí o tempo 2 seria 2/10 de segundo. Não é um número inteiro, certo? Mas o que eu estou falando é que ele só existe nesse valor. Não existe nenhum valor aqui no meio, digamos assim. Se eu tenho o tempo em 0/10 de segundo e 0,1 segundo, se eu quiser saber o valor daquele sinal no intervalo 0,05, que é no meio, eu não sei. Eu não sei. Eu vou, não é que depende. Para isso, eu vou ter que fazer uma amostra num tempo no ar de 0,05. Vou ter que fazer novamente o impulso anterior, digamos assim. Eu vou ter que colocar ele um trem mais juntinho, digamos assim. Isso a gente chama de frequência de amostragem, certo? Se eu tenho a cada segundo a frequência de 1 Hz, certo? Uma amostra por segundo. Se eu tenho a cada 10º de segundo, são 10 Hz, né? Aí você fala, como é que fica melhor o sinal? Se eu amostro ele, um sinal qualquer, em 1 Hz ou em 1 kHz? Como é que ele vai ficar mais bem amostrado? 1 kHz. Eu vou ter 1000 amostras por segundo. Sim, claro. Claro, pensa bem. Se você pegar um sinal assim, se você faz uma amostra só, você nem sabe como é que ele é. Mas se você faz uma porrada de amostras, você consegue saber. Qual é o problema de fazer um monte de amostras? É que se eu estou mostrando isso, eu tenho que guardar, por exemplo, no computador em algum lugar, não é? Então, se eu amostro uma vez por segundo, quando eu terminar a amostragem, vamos supor que eu gastei 50 bytes, 50 amostras, certo? Mas se eu fizer 10 amostras por segundo, já vão ser 500 bytes. Se eu fizer 100 amostras por segundo, você está entendendo o que eu estou falando? 10 amostras, 50 bytes. Entendeu? 100 amostras, 500 bytes, e assim por diante. Então você tem que também ter um meio termo entre a frequência de amostragem e o seu sinal. Está dando para entender como eu estou falando? Então o sinal mudou, tá? O que é bonito, vocês vão ver mais tarde, eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula passada, vocês estavam aí presentes, é o seguinte, é que tem um teorema que diz o seguinte: vamos supor que você tem um sinal qualquer, sinal de áudio. Sinal de áudio, a maior frequência que tem nele, quer dizer, não é que a maior frequência que tem nele, a maior frequência que nós podemos ouvir é 20 kHz. A maioria nem chega nisso aí, tá? Velho que nem eu, a partir de 40 anos, você começa a perder muitas frequências altas, tá? Tem até brincadeira aí que o cara bota um som que todo mundo ouve, menos o professor, né? É verdade, tá? Que é um som de alta frequência. Beleza, 20 kHz. Tem um teorema que diz o seguinte: se você amostrar um sinal 2 vezes, esse teorema parece maluco, mas é verdadeiro, é provado. Eu vou mostrar. Se der tempo eu provo, senão eu só falo, tá? Você pega um sinal que tem 20 kHz, ou qualquer X kHz. Se você amostrar ele numa frequência de amostragem 2 vezes maior do que a maior frequência, o que é 2 vezes maior do que a maior frequência? Se, por exemplo, é 20 kHz, você vai amostrar em 40 kHz. Pode amostrar mais? Pode. Mas a gente sabe que quanto mais amostrar, mais gasta, certo? Você vai transformar um sinal que é contínuo no tempo num sinal discreto no tempo. Esse discreto no tempo vai estar guardado no computador e vai gastar bytes. Tá legal? Mas tem um teorema que diz o seguinte: se você pegar um sinal qualquer e amostrar ele numa frequência que é 2 vezes maior do que a maior frequência, você tem um sinal que, notem, é um sinal que era contínuo, e agora você passa a ter um sinal que são pontinhos. Concorda que é pontinhos? Não é pontinhos? A gente bota assim, isso aqui assim, mas na verdade isso aqui é pontinho. A gente só coloca essa barra para baixo. O sinal, se eu fosse desenhar, não deveria desenhar com essas barras para baixo. Seriam só pontos. Está dando para entender o que eu estou falando? Porque são pontos mesmo, ele é lá que ele está valendo. Você coloca a barra para baixo, é para chamar a atenção que aquele ali é um sinal discreto, mas você não precisa colocar aquela barra para baixo. É que nem quando você vai colocar lá os índices, você não faz o gráfico de barras, para você entender melhor. Se você colocar o índice sem gráfico de barras, fica uma coisa meio estranha. Você não consegue ver? Um pontinho, né?
Não fica mais visível se coloca essa barrinha aqui? Beleza. Notem, se você sai disso aqui para isso aqui, você fez uma amostragem, tá legal? Se você amostrar numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência desse sinal aqui, mesmo você tendo vários buracos, concorda que você tem vários buracos? Não é isso? O espaço entre um ponto e outro é um buraco, não tem nada ali, concorda? Mesmo assim, você consegue recuperar esse sinal original sem perdas. Caralho, isso é impossível, meu. Pensa bem, não parece impossível? Você tinha uma coisa inteira, você pegou um monte de pedaços, e agora você vai voltar e vai conseguir juntar novamente. Porra, você está de sacanagem? Não, não estou de sacanagem. Você consegue, tá? É provado isso. Isso se chama Teorema de Nyquist, N-Y-Q-I-S-T, Nyquist. E a taxa de Nyquist é o quê? É 2 vezes a frequência da maior frequência do sinal. É por isso que quando começaram o CD, por exemplo, o CD, né, é um arquivo digital. O que está lá dentro é uma sequência de bytes, certo? E para você não perder qualidade sonora no CD, né? Você fala que você não perde qualidade sonora nenhuma. Não perde mesmo, não. Não que o seu ouvido possa escutar. Você faz uma amostragem no CD, não no CD, né? Uma amostragem no arquivo que será gravado no CD de 44 kHz. Por que eles não colocaram 40? Se você falou que a maior frequência é 20, então 44 já daria, para você não perder qualidade nenhuma, né? Porque normalmente o engenheiro gosta de usar os 10% para ter segurança, né? Então deu 44. Eu vi que tem gente que amostra a música em 96 kHz. Para que serve isso? Aí é outro esquema que eu não vou falar para vocês, mas é que você pode fazer isso quando você vai fazer muitas, muito processamento no sinal. Aí é bom você às vezes amostrar mais, porque uma amostra ou outra pode ter uma distorção, tá legal? Mas vocês entenderam isso que eu acabei de falar? É um teorema bem poderoso, porque transforma uma coisa no mundo do computador numa coisa no mundo real sem perdas nenhumas. Notem que você, teoricamente, você nunca vai conseguir amostrar um sinal na taxa de Nyquist. Por que teoricamente não vai, Abel? Porque, se você pensar bem, mesmo um sinal qualquer, ele é contaminado por ruído. E ruído, né, ele pode ter frequências, entre aspas, infinitas, porque ruído é justamente um sinal que pode ter qualquer valor. Ele pode ter qualquer valor, ele pode ter qualquer frequência, ele pode ter uma frequência infinita. Como é que você vai amostrar na frequência infinita? Não vai amostrar na frequência infinita, certo? Mas você usa a frequência por isso que é bom a gente ter órgãos que fazem a interface entre o mundo e o cérebro da gente, que não são tão bons assim. Por exemplo, se a gente tivesse um ouvido, né, de um gato, de um cão, talvez ele ouça 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz. Está entendendo? Ele é diferente. É a mesma coisa da visão, né? Por que se usa 60 quadros por segundo? Quando você vê uma imagem em movimento, você não vê uma imagem que está continuamente em movimento. Você vê uma série de quadros. Na verdade, no cinema, se usa 24 quadros, só que um quadro é repetido, então dá equivalente a 48. Com 48 quadros, o ser humano já consegue ver, como se ele estivesse vendo um pisca. Mas no cinema eu não vejo isso. O cinema é claro ou é escuro? A percepção de movimento, ela diminui com a claridade. Então, se você estiver trabalhando com uma coisa escura, você não consegue ver tanto essa cintilação, mas tem gente que vê. Outra coisa, o computador, estamos claro aqui, não estamos? O computador usa 60 quadros, 30 vezes 2, tá?
60. Televisão também, quando começou, 60 quadros. Por quê? Porque o olho humano não consegue ver. Ah, eu tenho um jogo que ele trabalha 120 quadros. Eu garanto que seu cérebro está vendo só no máximo a 60 quadros. Ah, mas aquele 120 ali é para outra coisa. É que, na verdade, o cérebro vai notar o movimento com 60. Se você aumenta essa taxa de quadros, o que você vê é um movimento mais, digamos, sutil, mas você vê o movimento. Você está entendendo? Então, isso tudo é bom para a gente. O olho ser ruim, não ser tão bom quanto o olho de gato, o nosso ouvido ser ruim, né? Isso ajuda a gente, certo? Né? Os engenheiros que têm que fazer a interface entre o mundo real e o mundo digital, digamos assim, né? Para poder depois fazer o contrário, né? Levam em conta isso. Quando a televisão foi gerada, né? Você vê na Europa a frequência da TV é 50 Hz. Em lugares claros você nota a cintilação. Eu canso de ver isso. Tanto que normalmente na Europa o pessoal tenta usar o ambiente mais escuro possível, tá? Nos Estados Unidos, né, que é 60 Hz, no Brasil que é 60 Hz, né, a gente não precisa disso, tá? Oi. É feito através de sinais também, aqueles equipamentos que é possível ouvir o que a pessoa está conversando. Sim, claro, exatamente isso. Como é que você faz isso? Aí, o que acontece normalmente nesses equipamentos? Primeiro, você usa um microfone muito bom, certo? Muito bom, né? Aí, o que vai acontecer? Esse microfone muito bom vai captar som de longe, vários sons. Vai vir junto com o som que você quer ouvir, o ruído. E uma das coisas que você faz em sinais sistemas é filtragem de ruído. O que você quer? Você quer a voz e quer jogar o ruído fora. Primeira coisa que você faz para tirar o ruído, normalmente, é fazer um filtro passa baixa. Você corta tudo que tem 20 kHz para cima. Por que 20 kHz para cima você não vai escutar mesmo? Aí tem muito ruído lá. Aí já dá uma diminuída boa. Depois você tenta encontrar picos para tentar separar. Isso aí são várias coisas que você pode utilizar. Agora eu vou te falar uma coisa muito mais interessante que você faz com sinais. E aí você fala, você faz isso com inteligência artificial. Inteligência artificial é outro nome que se dá ao processamento de sinais em tempo real, digamos assim, né? É que hoje o cara fala inteligência artificial, é um processamento de sinais, tá? Você pega, por exemplo, uma pessoa falando e aí você faz com que a pessoa fala o dicionário todo, tá? E aí ela é gravada por uma câmera. Aí você armazena isso num banco de dados absurdo. Aí a pessoa está falando, não precisa nem sair a voz, o movimento labial, por isso o cara faz leitura labial. Você sabe que a pessoa está falando, né? Você sabe que a pessoa está falando. Isso a inteligência artificial faz, isso é processamento de sinais. Você tira um sinal de áudio, olha que legal, você sai de um sinal de vídeo, que você não está pegando o som da pessoa, você está pegando a boca movendo e transforma um sinal de áudio. E dá para fazer um monte de coisa. Processamento de sinais é uma das coisas mais legais que tem em engenharia elétrica. As coisas mais legais. Tá? Você faz coisas absurdas. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que também é legal. Você vai lá e faz colheita de laranja, por exemplo. Tá? Porra, como é que é feita a colheita da laranja? O cara tem uma máquina lá que vai lá, pega na árvore e arranca um monte de laranja. Tá? Só tem laranja boa? Não. Pegar uma porrada de laranja. Tem laranja que vai estar com as manchas. Pode ser que aquela mancha seja um fungo. Tá? Tem laranja que vai estar perfeita. E tem laranja que vai estar estragada. Certo? Aí você passa numa esteira. Como é que era feito a seleção? Botou uma porrada de gente na esteira. Certo? As pessoas vão olhando e vão fazendo a seleção. Tá? Não é a melhor opção. Concorda que não é a melhor opção? Se de repente você não tem uma câmera que consegue filmar a laranja e olhar através de processamento de sinais se aquela laranja está boa, está ruim ou tem fungo. E logo na frente tem um braço que vai fazendo isso. Pois é, dá para fazer isso. Tá? Agricultura de precisão. Coloca um drone lá em cima, você quer saber exatamente o que você vai plantar, você vê a cor diferente de uma área, tem doença ali. Você entendeu? Só estou pensando aqui em aplicações
do nosso meio, que é o meio agroindústria, né? Mas tem outras várias, né? Filtros do Instagram, MP3. O que é o MP3? É compressão de áudio. Um sinal de áudio, eu acabei de falar, pode ficar grandão, concorda comigo? Vários bytes para armazenar. Sabe quanto armazena? Quanto é que gasta uma música sem compressão nenhuma, perfeita, num CD? 50 megabytes. 50, por aí. Não é isso? Eu já falei, né? 50 megabytes. O MP3 tem quanto? 3, 2,5. Pô, mas fica perfeito, Abel. Sim, fica perfeito. Fica perfeito porque o nosso ouvido é burro. Porque, na verdade, o que o MP3 faz é pegar o sinal, arrumar ele, digamos assim, e simplesmente fazer o quê? Jogar fora o que o nosso ouvido vai perceber menos e aumentar o que o nosso ouvido vai perceber mais, certo? E aí tem coisas muito legais, por exemplo, e que é bastante difícil na hora de implementar no computador ou no circuito, que é, por exemplo, uma taxa de amostragem variável. Como assim? Uma taxa contínua a gente acabou de fazer, 1 por segundo, 2 por segundo. O que é uma variável? Você pega num lugar que tem uma frequência maior, você aumenta a taxa. Né? Mas como é que você faz isso? Tem que ter um filtro para fazer isso. Não sei se vocês estão entendendo. Essas coisas são fodas, não é nada, né? Não é o cara chegar lá e botar na calculadora 2 mais 2 é igual a 4, é difícil. Por isso que engenharia elétrica é difícil, né? E por isso sinais e sistemas é uma matéria dificílima. Notem, isso aqui é só uma introdução. Se vocês forem fazer processamento de sinais, que é uma coisa que não se vê nem no curso de graduação, aí a coisa é bem mais complicada. Pensa bem, como é que tem que ser... Cara, é que vocês não têm ideia das... Claro, vocês estão na graduação. Vocês não têm ideia da complexidade que você pode ter, por exemplo, quando você vai fazer uma comunicação como está acontecendo agora com essa constelação de satélites do Elon Musk, né, da Starlink, não é? Cara, a quantidade de processamento de sinais que é envolvido nisso é um absurdo, porque ele não trabalha só com uma conexão com um satélite, são vários. Alguns satélites podem estar numa posição... Cara, é uma loucura, cara. A própria antena, o posicionamento da antena já é escrotamente sensacional, o processamento de sinais. Você coloca a antena, aperta um botão, ela começa, travei, encontrou a melhor posição. O que ela está fazendo? Ela está olhando para um monte de satélites, que são milhares, galera. Já tem 5.000 em órbita e até o ano de 2030 a projeção é 50.000. Entendeu? Vai ter satélite em tudo quanto é lado. Tá? Vai ter que ser até complicado você de lançar um foguete, né? Você vai acertar o satélite do Elon Musk, né? Ok? Bom, mas é que eles passam, né? Então depois vai ter sempre uma janela para você poder... Ele não fica parado, eles não são estacionários, certo? Eles andam. Tanto que todo mundo achando que alguns satélites do Musk eram OVNIs, né? Eles estavam, você via no céu, tipo eles andando, tá? São vários, um atrás do outro e assim por diante. Pô, falei um monte de coisa aqui. Como? Não, disco de vinil é analógico puro. É analógico puro, então você não fez a conversão. Não é melhor se você tem um CD que foi bem feita a conversão, você não vai sentir nenhuma diferença. Esse negócio de cara, eu sinto diferença. Cara, vai se fuder, né? Ok. É claro, aí você não tem nenhuma conversão, é tudo analógico. A agulha, aí você fala, é melhor, mais ou menos, porque aí tem um ruído intrínseco ao vinil. Qual é o ruído intrínseco ao vinil? Bota uma poeirinha, bota um arranhãozinho, certo? Essas coisas não vão ter no CD. Tá legal? Disco de vinil realmente totalmente analógico. Então tem uma agulha que vibra de acordo com a onda sonora que está marcado ali. Mas, entendeu? Mas o HD ele é digital, né? Na verdade ele lê ali. Naquela leitura é uma leitura analógica, mas ele transforma isso direto para digital, tá?
ok? E a fita, ela é... A fita é a mesma coisa, analógica, totalmente analógica, só que a fita tem um problema. Ela, intrinsecamente, o sensor dele magnético é pior do que o sensor da agulha. Então a qualidade nunca vai ser igual. O sensor da fita é um sensor magnético que nunca vai ser igual. Ele não pega a forma de onda direta, ele pega uma coisa magnética. E aí o sensor não é tão perfeito. Tem fitas melhores. Como é que o cara faz para melhorar o sensor da fita? A fita cassete é pequenininha, não é? É que vocês não viram. Tinha fitas que eram desse tamanho, uma largura de fita desse tamanho. Aí você aumenta o magnético. A qualidade da gravação magnética aumenta a cabeça de leitura e gravação. Você vai ter uma qualidade quase tão boa quanto a agulha, mas nunca vai ser igual a da agulha. Tá? Da agulha é sempre total, certo? Se usa. Eu tenho um toca-discos, que quando toca-discos antigamente era uma coisa relativamente barata, né? Eu até tenho um que ele não foi tão barato assim, mas na época não foi caro como é. Hoje em dia, um toca-discos custa $1.000, um toca-discos bom. Quando eu comprei esse toca-discos, sei lá, ele custava $100, vamos dizer assim. Você está entendendo? É um toca-disco tangencial, ele aumentou porque ele não existe no mercado. Aí eu tenho guardado, mas tem alguns vinis também, mas hoje é difícil encontrar vinil. E vinil é caro, né? Porque hoje é feito por encomenda, né? Então o vinil custa R$200, R$300, né? Só que tem uns usados, por exemplo, no sebo. Sim, claro, mas aí tá arranhado, tem que ver se ele tá bom. Eu sei. Cara, as pessoas, eu até brinco, né? Meu filho ri, né? Mas quando eu tinha a idade de vocês, eu era DJ. É verdade, eu ganhava dinheiro dando festa, entendeu? Era DJ. Eu tinha uma coisa que se chamava na época equipe de som. Hoje só se fala do DJ, mas a equipe de som tinha tudo. Ela tinha as caixas de som, tinha os amplificadores, mixer, toca-discos, porque era tudo no toca-disco. Usar fita ficava uma merda. Não dava, a não ser que você tivesse um gravador de rolo, mas que era caríssimo e mesmo assim o disco era muito melhor. Fora que você conseguia fazer a mixagem, né? Hoje o cara faz mixagem, ele aperta um botão, né? Por quê? Porque ele fala quantos segundos ele quer pegar daquela música, quantos ele quer dessa música, ele vê isso através do fone lá que ele está trabalhando e aperta um botão. Como era feita a mixagem antigamente? 2 toca-discos tocando ao mesmo tempo e um potenciômetro que pegava daqui para lá. O que você fazia para pegar no início da música? Você pegava e colocava o potenciômetro nesse toca-disco aqui e você via onde é que estava a música. Se não tivesse onde você queria, tinha uma flanela embaixo do disco, você fazia assim, com muito cuidado para não arranhar o disco, porque a agulha está ali, e você escutava a parte que você queria, certo? E aí quando você chegava, você soltava esse e fazia a mudança para o outro, entendeu? Essa era uma mixagem, né? E aí por isso que tinha scratch, o que é? É você fazer o contrário. Isso não é muito bom, porque estraga o disco, mas fazer o né? Vai e volta, né? Digamos assim. Eu fiz isso durante 6 anos da minha vida, tá? Praticamente todo fim de semana. Ninguém acredita nisso, né? Era mixer, era DJ raiz, né? Raiz, tá certo? Ok? Aquele que quando termina ainda a festa ainda tem que desmontar o som todinho, né? Botar nas coisas, isso tudo, DJ raiz, entendeu? Fiz isso, ninguém acredita. Pois é, né? Ok? Oi? Depois de formado? Depois de formado ainda trabalhei um pouco. Mas basicamente foi enquanto eu estava no 3º, 4º, 5º ano. E depois de formado ainda trabalhei. Mas aí eu escolhi a festa, né? É porque eu estava trabalhando no exército, né? E aí, mas era bom, ganhava dinheiro. Sei lá, não ganhava tanto como a gente ganha hoje, né? Mas ganhava dinheiro. Era para eu ganhar meu dinheirinho. Entendeu? Engraçado, mas totalmente real. Inclusive eu não preciso nem... Tem até fotos aí. Mas eu trago as fotos velha pra cacete, né? Era eu e mais 2 colegas, né? Colegas não do IME, de rua, né? Colega de rua. Hoje eu não sei nem se faria um negócio desse, né? Era no Rio de Janeiro, né? Então às vezes a gente terminava uma festa 3 da manhã, né? Tinha que carregar ainda as caixas, pegar e ir para casa, não sei o quê. Podia ser assaltado, né?
Mas naquela época não era tão violento assim, nunca tive problema, sabe? Apesar de a gente sempre ficar preocupado, porque também podia ser em qualquer lugar, né? Mas nunca tivemos problema, sabe? E ainda tinha que descarregar a porra do carro ainda, porque eu não tinha garagem, né? Eu não ia deixar o carro todo carregado de som do lado da rua, né? Então ainda ia descarregar para deixar dentro de casa. Ah, mas fazer o quê? Estava pagando para isso, eu não estava fazendo isso de graça, entendeu? Então ganhava dinheiro, ganhava. Era legal. Bom, entendemos aqui, né? Entendemos aqui como é que funciona então a utilidade do impulso unitário. Notem que na prática a gente acaba nem usando o impulso unitário, tá? Mas ele é super importante. Primeiro, ele pode ser usado para isso. E outra coisa que ele é importante pra caramba é o seguinte: vamos supor que você tem um sistema aqui que você não sabe como ele funciona. Então, toda vez que você colocar uma entrada aqui, você vai ter que medir a saída e ver qual é a saída, certo? Então, se você quer saber, por exemplo, o desempenho desse sistema, é uma coisa meio complicada, concorda comigo? Imagina, você teria que tentar colocar todas as entradas possíveis para saber quais são todas as saídas possíveis, certo? Pois bem, e se eu falar para vocês que se eu conhecer apenas uma saída de uma específica entrada, e essa entrada é bem específica mesmo, porque é um impulso. Vamos supor que eu coloque um impulso no meu sistema, aí vai sair alguma coisa. Essa saída a gente chama de resposta ao impulso. Por quê? Porque a saída do sistema, quando você coloca o impulso, tá? Se você conhece a resposta ao impulso de um sistema, você não precisa fazer todos os testes com outras entradas, com um degrau, com uma rampa, com qualquer coisa que você queira, certo? Basta você fazer uma conta com essa resposta aqui e com o sistema em si, tá? Como assim? Depois vocês vão entender. Mas na verdade o que a gente vai falar é que você consegue determinar o comportamento do sistema apenas conhecendo a resposta ao impulso do sistema. Cara, isso é poderoso. Por quê? Se você conhece a resposta ao impulso do sistema, você sabe como o sistema funciona sem saber o que tem dentro. Não sei se vocês estão entendendo. Você não sabe nem o que tem dentro, mas você sabe como ele funciona. Você vai fazer uma conta dessa resposta ao impulso, mas você tem que descobrir a resposta ao impulso. Beleza, veremos como fazer isso. Tá? Mas você descobriu a resposta ao impulso, é um sinal. Resposta, sistema entra sinal, sai sinal, é um sinal. Você pega esse sinal aqui, e aí pega qualquer entrada. Eu entrei com o impulso. Se eu entrei com o impulso, esse sinal aqui é a resposta ao impulso. Mas vamos supor que eu entre com um degrau. Esse sinal aqui não vai ser a resposta ao impulso, vai ser a resposta ao degrau. Concordam comigo? Mas se eu conheço a resposta ao impulso e eu sei que a entrada é um degrau, eu consigo fazer uma conta com esse cara, com esse degrau aqui, e aí eu descubro a resposta do degrau. Eu não preciso nem saber qual é o sistema. Entendeu o que eu estou falando? Isso é do cacete. É como se fosse uma chave mestra. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei como é que isso aqui funciona, mas eu sei como isso aqui funciona para uma entrada impulso. Só isso que eu sei. E eu consigo descobrir como isso funciona para qualquer entrada, desde que eu descubra qual é a resposta ao impulso. Por isso que a resposta ao impulso é uma das coisas mais importantes de um sistema, tá? Eu diria que é a coisa mais importante de um sistema. Ah, porra, mas como é que você vai fazer a resposta ao impulso? Vai meter um raio aqui? Depois a gente vai explicar. Tá dando para entender? Tá? Não interessa como é que a gente vai fazer. O que interessa é que a resposta ao impulso grava. Tem até um nome especial. Quando entra delta de T num sistema, o que sai é um H de T. Esse H é chamado de resposta ao impulso. Toda vez que vocês verem H de T, quase sempre ele não está falando de um sinal qualquer. Ele está falando da resposta ao impulso. Importantíssimo, tá? A gente vai ver isso. Legal. O que mais? Bom, agora, notem, eu já vi como é a característica do impulso. Eu vi o seguinte: quais são as características que eu vi? Eu vi que ele é zero, e eu vi que ele é
A integral dele, de menos infinito até mais infinito, vale 1, tá? Mas isso não é uma definição legal. Não é uma boa definição. Não é uma boa definição. Por quê? Eu posso criar várias funções que são parecidas com o impulso, que tem essas características, mas não são impulso. Tá certo? Então, esse é o único livro que explica isso, tá? Mas eu acho muito legal. Ele fala assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma propriedade do impulso. Qual é a propriedade mais importante do impulso? É a propriedade da amostragem, aquela que quando você faz a integral dá 1, não sei o que, eu dá o valor, certo? Não é isso? E vou fazer o seguinte, se eu pegar se eu conseguir encontrar essa propriedade da amostragem numa função, essa função é o impulso, tá certo? E aí como é que eles fizeram isso? Eles pegaram o seguinte, ó, pega, né, essa integral aqui, que integral é essa? Essa é uma integral que se eu colocar aqui, ó, presta atenção, vou tirar isso aqui, vou apagar isso aqui por enquanto. Se eu colocar delta de t aqui e fizer essa integral, quanto é que vai dar? Vai dar aquele φ ali, né? Aquele φzinho, esse φ aqui, ó, em 0, concorda comigo? Não é isso? Porque delta de t vezes uma função qualquer é f de 0, né, naquele ponto, certo? Quem está integrando. Se não tivesse integrando, era só f de 0 vezes o delta de t, mas está integrando, não é? Então ele fala assim, ó, se eu pegar uma função, né, uma função qualquer, não sei qual é, função x, multiplicar pelo φ de t, integrar de menos infinito até dt e der φ de 0, essa função é a função impulso. Você está entendendo do que eu estou falando? Estou definindo ela pela propriedade dela. Aí ele fez o quê? Ele pegou a função du de t dt, tá? E ele está querendo mostrar que o du de t dt é a função impulso. Vamos ver se faz sentido? Vamos ver se primeiro faz sentido. Pega o u de t, ó, vamos ver se faz sentido. Não é assim? Não é? Vê se faz sentido. Vai derivando da 0, 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 até chegar em 0, não é? Depois que passa de 0, também dá 0, 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 não dá? Porém, quando está em 0, a derivada é infinita. Porra, parece pra cacete com o impulso. Concorda comigo? Parece com o impulso? Não parece? Então vamos testar, ver se é o impulso mesmo. Que aí seria uma baita definição. Aí fica uma definição bonitinha, tá? Olha só. Como a gente vai testar? Coloca aqui, ó, du de t dt, φ de t dt, certo? Isso aqui, ó, lembra que integral de u dv é igual a, desculpe, uv menos integral de vdu, certo? Famosa integração por partes. Concorda que você tem aqui uma integral de udv? Ó, udv, na verdade o dv é o du, certo? Não é? Então, ó, dá uv, φ de t, o v é como se fosse φ de t, certo? Menos integral de u, né? Porque agora eu estou pegando aqui, dv, certo? Legal? VDU, UV, DD, fizeram a mesma coisa, certo? Legal. E aí? E aí, vamos fazer essas integrais. Isso é de menos infinito, isso é de menos infinito até mais infinito, não é? Então, olha só. O φ de t de menos infinito até mais infinito e o dφ de t de menos infinito até mais infinito, certo?
Quanto é que é U de menos... Quanto é que é U de infinito? U de infinito é 1, concorda comigo? U de infinito é 1. Pensa no U aqui. Olha aqui o U aqui em cima. U de infinito não é 1? 1 vezes φ de infinito é φ de infinito. Certo? Então deu φ de infinito. Quanto é que é U de menos infinito? U de menos infinito é quanto? 0. 0 vezes φ de menos infinito é 0. Certo? Menos essa integral aqui, que vai de menos infinito até mais infinito, não é? Só que essa integral aqui não é U de t vezes φ, dφ de t, né? O dφ, não é? Não é U dφ? Não é isso? Então, olha só. Se é U dφ, quanto é que vale quando t, a integral de menos infinito até mais infinito, não é? Mas quando t é menor do que 0, o U de t vale quanto? 0. Então, essa integral que é de menos infinito até mais infinito, eu posso dizer que ela é de 0 até mais infinito. Concordam comigo? Sim? Beleza. Quanto é que vai dar isso? A integral de dφ não é a própria φ? Então, isso aqui vai ser φ de t de 0 até mais infinito, não é? Quanto é que é isso aqui? Isso aqui vai ser φ de infinito menos φ de 0. Concorda? Só que vai dar aqui, ó, φ de infinito menos φ de infinito menos φ de 0. Φ de infinito vai cortar com φ de infinito, φ de 0 vai ficar positivo. Olha só, eu usei o du dt e deu o resultado que se eu estivesse utilizando o quê? O delta de t. Então eu posso dizer que o φ de t é a derivada do U de t. Tá certo? Essa é uma forma melhor de definir o φ de t. É a derivada de U de t. Certo? É a derivada de U de t. Legal? Se eu integrar, olha só, se eu integrar isso aqui dos dois lados, olha como é que vai dar o U de t certinho. Olha aqui, o integrar a gente não faz menos infinito até t de φ de tal de tal, não é isso que a gente faz normalmente? Olha só, quando t é negativo, o φ de tal, que só existe em 0, vai dar 0, né? Não vai dar 0? Então, quando t é negativo, esse U de t é 0. Quando t é positivo, passou pelo φ de tal, passou pelo delta de tal, não passou? Aí vai dar o quê? Vai dar a integral quanto? 1. Não é isso mesmo que é o U de t? Para t negativo é 0, para t positivo é 1, não é isso? Perfeito. Então tá lá. φ de t é o du de t e o U de t é a integral de φ de t. Certo? Lembrando das propriedades que a gente viu até agora do delta de t, né? A gente usou essas propriedades, né? O φ de t vezes delta de t é o φ de 0 vezes delta de t. Se eu tiver o delta de t deslocado, eu tenho esse deslocamento aqui também, certo? E aí, vamos fazer uns exemplos. Como assim os exemplos? Fazer uns exercícios aqui. Já estamos quase acabando. Só que eu vou sacanear vocês. Eu não vou dar a resposta. Ok? Como assim? Agora a gente vai fazer os exercícios. Como é que a gente faz esse tipo de exercício? Notem que os exercícios do lado esquerdo estão como o quê? Estão como são exercícios em que você tem só a multiplicação, não tem a integração, certo? Certo? Então qual é a propriedade que você vai usar? Você vai usar essas duas propriedades aqui, ó, que só tem a multiplicação, não tem a integração. Ou seja, o resultado vai ser sempre alguma coisa vezes o delta. Certo? Só vai sumir o delta se o resultado for 0, né? Vezes o delta. Porque aí vai dar 0 vezes o delta, dá 0. Certo? Tá? Mesmo quando o delta é igual a 0. Né? Mesmo quando t é igual a 0 no delta, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Tá.
E qual é o macete? Tem um macetão, pessoal, vocês nunca vão errar se usarem esse macete, no livro não fala. Então pega o macete. O delta de t só existe quando o que está no parênteses é zero, concordam comigo? Por exemplo, delta de t só existe quando o t que está ali dentro é zero. Mas se for, por exemplo, delta de t menos 2, só existe quando aquele t que está lá dentro é igual a quanto? 2. E é isso mesmo, não é isso mesmo que acontece? Delta de t menos 2 não é o delta de t lá na posição 2? Não é isso? Então, coloca isso na cabeça. Qual é o valor que você vai usar para colocar aqui, ó, por exemplo? Né, quando tiver um delta de t menos alguma coisa. É o valor para o qual o alguma coisa zera. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui não é delta de t menos t grande? Quando é que t menos t grande é igual a zero? Quando o tzinho vale quanto? T grande. Não é isso? Não é? Quando é que t menos t grande igual a zero? T igual a 0 menos t grande, 0 mais t grande, certo? Passou para o outro lado. Legal? Então, olha só como é que fica fácil. Quanto é que é o t aqui dentro? Hein? Quanto é que ele tem que ser para zerar? 0. Então é só pegar, isso aqui não é o f de t, não é o que multiplica o delta de t? O que você tem que fazer aqui no f de t? Tem que colocar que valor no t aqui? 0. O valor do t é 0. Mas o f de t vai valer quanto? Olha aí. Quanto é que vai valer o f de t? Isso aqui é o f de t. 3, pô. Exatamente 3. Certo? 3. Certo? T igual a 0. 0 ao quadrado mais 0 ao cubo mais 3. 3. Certo? Então qual vai ser a resposta? 3 vezes delta de t. O delta de t não sumiu aqui, certo? O delta de t não sumiu. Ok? Estou usando a propriedade. E aqui, ó. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui dentro de C? Quem é o f de t? O f de t não é isso tudo que está aqui? Só que 3 não menos 3. Ué, porque é 0 ao cubo mais 3. O f de t é igual a 0 ao cubo mais... Desculpe, t ao cubo mais 3. T igual a 3. Então, 0 ao cubo mais 3 é igual a 3. Certo? Igual a 3. Certo? Então, é f de 0. Isso aqui é o quê? F de 0. Isso aqui é o quê? F de 0. Certo? Agora, aqui, ó. Quem é a função? Qual é a função? Fala aí qual é a função que está entre colchetes. Seno de t ao quadrado menos π sobre 2. Não é isso? Essa é a função. O que é que eu tenho que substituir aí dentro? Que valor de t? Que valor de t? De novo. É fácil, igual o primeiro. Qual é o valor que eu tenho que botar para o valor de t aqui dentro? Qual é o valor? Eu não tenho que fazer o f de 0. Por que 0? Porque é delta de t. Ok? Sim? Quanto é que vai dar isso aí? Seno de menos π sobre 2. Você sabe quanto é que é seno de menos π sobre 2? Se não souber, pode sair. Quanto é que é seno de menos π sobre 2? Ninguém sabe. Bota na calculadora. Menos 1. Menos 1. Exatamente. Galera, olha só. Tem que. Isso é obrigado a saber. Seno de 30, de 60, de 90, de 120, de 150, de 180, de 210, de 240, de 270, de 300, de 330 e de 360. Certo? Tem que. Seno e cosseno. O que é o seno de 270? É a mesma coisa que o seno de menos 90. Certo? Que é menos π sobre 2. Lembrando que tem que. Ainda tem que saber os de 45. Certo? Tem que saber. Tem que.
Não tem isso. Tem que. Certo? Legal. Vamos lá. Seno de... eu tenho calculadora. Beleza. Mas, por exemplo, você está falando isso, galera, porque quando vocês forem fazer... Vai ter agora, por exemplo, vocês não vão pegar, mas vai ter um concurso para Petrobras. Vai ter um concurso para engenheiro. Tá? Porra, uma baita emprego. Meu. Você começa ganhando 10, 11 mil e pode chegar a ganhar 40 mil. Entendeu? Sabe? E fora que o indireto é absurdo. Como assim indireto é absurdo? Você vai ter aposentadoria integral, né? Dificilmente vai ser mandado embora. Você vai ter um plano de saúde decente, entendeu? Então, é isso que eu falo, né? E aí na prova da Petrobras cai um circuito para resolver. Tu acha que se tiver um seno de 30 eles vão mandar você usar a calculadora? Não, tem que saber, tá? Beleza, quanto é que vai dar então? Vai dar menos 1 vezes delta t, quanto é que vai dar? Já vou apagar aqui, melhor, mais fácil, né? Apagar, né? Apaguei aqui, ó, menos delta t, certo? Vamos passar por último aqui. Quanto é que é o ômega que eu vou usar agora no último? É 0? Qual é o ômega que eu vou usar? O F. O ômega é 1. É 1, porque o que tem que estar dentro do parênteses é 0. Parênteses tem que ser igual a 0. Se o parênteses... Olha só, funciona, para tudo funciona. O delta de t, qual é o parênteses que tem ali dentro? T. Tem que ser igual a 0. O delta t, qual é o parênteses que tem ali dentro? T. Tem que ser igual a 0. Delta t nessa terceira aqui. T. Tem que ser igual a 0. Quanto é que vai dar essa terceira aqui? Vai dar e elevado a menos 2 vezes quanto? Vezes 0. Quanto é que é menos 2 vezes 0? 0. Quanto é que é e elevado a 0? 1. Então vai dar delta de t. Será? Deu. Certo? E esse último aqui, quanto é que o parênteses é igual a 0? O que vai acontecer com o ômega? Tem que ser igual a 1. Se o ômega vai ter que ser igual a 1, quanto é que vai dar isso aqui? Fala para mim. Substitui, pode escrever. 1 ao quadrado mais 1 dividido por 1 ao quadrado mais 9. Quanto é que vai dar isso? 2 sobre 10. Então isso vai dar 2 sobre 10 que multiplica delta de ômega menos 1. Certo? Mas não deu, Abel, deu 1 sobre 5. Ele simplificou. Tá? 2 sobre 10 é igual a 1 sobre 5. Divide por 2. Mesma coisa esse lado aqui. Qual é o delta que você vai usar? Qual é o t que você vai usar aqui? Nessa função. Nesse caso aqui, quanto é que é? 0. Aí, o que vai sair? Vai sair... Aqui não vai sair mais o delta de t. Por quê? Porque você está integrando, não é isso? Então vai sair o quê? Vai sair o e elevado a menos j ômega 0, não é? Mas quanto é que é menos j ômega 0? 0. E elevado a 0 vai dar quanto? 1. Certo? Aqui, qual é o t que você vai usar? 2. Então o que vai dar é esse aqui quando t é igual a 2, concorda? Quanto é que é isso aqui quando t é igual a 2? Cosseno de π vezes 2 sobre 4. Cosseno de π vezes 2 sobre 4 é cosseno de π sobre 2. Quanto é que é cosseno de π sobre 2? Cosseno. 0. Então dá 0. Certo? Note que não tem delta de t aqui, porque eu integrei. Não aparece delta de t. Certo? E aqui, quanto é que vai dar? Espera aí. Não, calma. O t é igual a 2, perfeito. T é igual a 2. T é igual a 2. T é igual a 2, perfeito. T é igual a 2. Aí você vai ter que substituir aqui. Só que aqui, ó, tem um x. Que x é esse? Sei lá, ele colocou ali só para confundir. Se você não sabe qual é, você mantém ele. Você faz tudo que está aqui, só que onde tem t, você sabe que tem que colocar quanto? 2. Vê se não é a mesma coisa. Não foi isso que ele fez? É difícil isso? Não, não é. Não é. Isso não é difícil. Não é mesmo.
tá? Aliás, se usar o macete do parênteses, é fácil. Se usar o que o livro às vezes faz, é difícil. Porque esse delta de 2 menos t, sabe o que o livro faz? Ele vê onde ele está esse delta. Esse delta não é delta de 2 menos t? Não é isso? Só que isso aqui, na verdade, a gente deveria escrever assim, delta de menos t mais 2. Certo? É exatamente a mesma coisa. Mas por que isso aqui? Porque quando a gente faz função de alguma coisa, a gente não mostrou que é f de t mais a, f de t menos b, não é isso que a gente faz? Ou f de menos t mais a, menos t mais b? Então coloquei aqui. Como é que você faz para chegar nesse delta aqui? Você faz assim, ó. Você faz f de t mais 2. A gente viu que a gente faz primeiro o deslocamento. A gente aprendeu isso aí na última aula. Primeiro desloca. Delta de t mais 2. Onde é que é? Delta de t mais 2. Olhando aí para vocês. Aqui está o eixo vertical. Tá? Aqui são os valores negativos para vocês. Aqui são os valores positivos. Delta de t mais 2 é aqui. Negativo. Por quê? Porque é mais 2. Certo? Só que não é delta de t mais 2. É delta de menos t mais 2. Você não vai ter que inverter o t? Então ele está aqui em menos 2. Quando eu inverter, ele vai para onde? Vai para o 2. Por isso que eu usei t igual a 2. Mas não é mais fácil olhar no parênteses e fazer direto t igual a 2? Não é mais fácil fazer assim? É mais fácil. Legal? Então pronto, faz dessa forma que não vai errar. Tá? Só colocar direto. Aí você sabe que o delta foi lá para o 2, por isso que ele vai usar o 2 ali. É onde o delta está. Tem que saber onde o delta está. Onde o delta está é onde você vai pegar a função. Ficou entendido? Tá? Legal? Perfeito. Aula que vem a gente vai falar de funções pares e ímpares, de exponencial, e depois a gente vai entrar em sistemas. Tá certo? Eu já cheguei lá. Na turma outra eu já cheguei, mas aí nessa aqui eu demorei mais um pouco. Na turma de amanhã eu vou entrar em sistemas direto. Mas vocês eu ainda vou falar alguma coisa antes. Tá bom? Beleza. Amanhã a aula normal começa às 3h30, mais ou menos. Ok? Beleza, galera. Até amanhã.